Legal. Castelo, tem um ponto que a gente está trazendo, cara, que a gente fala muito dessa questão de demanda, de planejamento e Sim. de forecasting. A gente está em vias e está rolando agora, né, o conflito, guerra entre Ucrânia e Rússia e tal, e a gente Tá. corre um risco muito grande de desabastecimento, né? Sem Afinal dúvida. de contas, a Ucrânia, a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, né? É o terceiro maior produtor, mas é o segundo maior exportador e um dos maiores exportadores eu vi recentemente 55% do gás usado na Alemanha é Na russo, Europa. tal. Então você vê que independente de qualquer coisa, né? A gente está distante desse conflito como um todo. Porém, a gente, enquanto gestor de supply chain da empresa, tem que ficar atento a todo momento a Tá. questões como essa, né? Sei lá, de situações que podem mudar completamente o seu negócio e você tá atento Sim. a esse tipo de situação. Como é que a gente faz para estar ligado aí? Dorme todo dia com o olho aberto? Faz o quê, cara? Eu acho que assim, isso é bem interessante, né? A gente vive um mundo totalmente globalizado. Talvez a pandemia já trouxe isso, né? De repente parou de ter fornecimento lá, quando começou em Wuhan, lá na China, parou de ter fornecimento, afetou toda a cadeia aqui. Depois tivemos a questão dos containers, que também afetou o mundo inteiro. Agora está vindo a guerra. E como por os negócios serem interligados, isso com certeza vai afetar o negócio Tá, como um nós estamos todo. ainda na época do chip, que ainda vai durar um bom Exato, tempo o ainda. chip continua. Escassez de chip. Então, assim, hoje estava falando no almoço, já está vindo notícias de que vai subir a gasolina de novo, subir o combustível. Isso vai impactar, né, a inflação e vai mexer na economia como um todo. Eu acho que o que a gente, se é que tem alguma coisa para fazer, porque algumas coisas realmente não são previsíveis, mas a gente tem que estar sempre estudando o seu negócio, né, as suas fontes de fornecimento, tendo alternativas, né? Eu tenho que falar assim, tá bom, na medida do possível usar o exercício tá bom, mas e se esse cara não me fornecer mais, o que que eu faço? De quem, tem alguém local para eu comprar? Não tenho, depende, tem coisas que são várias, são comoditizadas que não vai ter local que resolva, né? O que que eu faço nesse momento? Mas então a gente tem que estar sempre, gosto muito da palavra de a criação de cenários. A gente tem que, claro que, mas você ia botar o cenário que o Putin ia invadir, não sei o quê. Tudo bem que talvez, acho, umas 3 semanas antes começou a ter o barulho de que, né, ele tá na iminência, ele passou, acho que umas 3, 4 semanas na iminência de invadir. Uma hora ele invadiu, mas quer dizer, teve 3, 4 semanas que poderia ter tido a discussão, e provavelmente várias empresas tiveram, mas se tiver isso, o que que a gente faz? Eu consigo adiantar alguma coisa? Não consigo? Não tenho o que fazer? Então, assim, eu acho que entender a nossa cadeia de abastecimento, tá bom? É extremamente importante conhecer bem a nossa cadeia de abastecimento e pensar sempre em alternativas, o clássico, o plano B, né? A gente tem que estar sempre... Mas eu acho que cenários você matou. A gente fez muito webinar, né? Fizemos muito live, né? Várias. Durante a pandemia. E a gente chegou a essa conclusão, todo mundo que a gente conversou, negócio é cenário. É isso. Análise de cenário, cenário que mais se encaminha, você já toma medida baseado no cenário mais próximo possível do que possa acontecer. Mas eu lembro de uma coisa bem importante. Eu lembro de discussões que a gente tende a querer não usar cenários e usar, por exemplo, nesse caso, fala, a sacada é diminuir o risco. E diminuir o risco, muitas vezes, você fala, cara, eu estou com um fornecedor, divide em 4. Né? A gente tem muita gente falando isso, mas eu vi muito argumento positivo, não muito, alguns poucos bons argumentos positivos, mostrando que isso não é a melhor definição de maneira natural. Fala, cara, eu tenho um fornecedor. Nossa, dado que tem um cenário, dado que tem uma iminência, cara, vamos dividir em 4. Isso não trazia o melhor ganho para a empresa, isso não trazia o melhor performance, isso não trazia dinheiro. Na verdade, é melhor ficar com o mesmo. A sacada do cenário, né? Você acionar o cenário ABC, que pode ser que num dado cenário, de acordo com a situação, sejam 2 ou 3 fornecedores. Como consultor, né, nos últimos 10 anos eu tenho a minha consultoria, a gente fala muito para os clientes o seguinte, não tem solução pronta, não tem solução de prateleira. Não tem uma coisa que você chega e fala assim, pega isso aqui, ó, isso aqui em qualquer empresa que você colocar funciona. Não funciona. Você tem que parar, analisar. Então, essa do divide para 4,
Pode ser que para alguém funcione, pode ser que para uma outra empresa seja Não um funciona. desastre. É isso aí. Então, você tem que analisar, entender o teu negócio, entender a tua cadeia de abastecimento e criar cenários em cima dela. Agora, eu acho, e aí eu quero perguntar para você, que nesse momento de Rússia e Ucrânia, é óbvio que terá impacto, mas psicologicamente, em termos de resultados financeiros, em termos de atitudes e cenários, vai ser muito mais leve do que foi a pandemia, pelo sentido que a pandemia gerou muito aprendizado do que não fazer. Então, como o impacto da pandemia, na minha visão, foi muito maior e muito mais novo, se vocês tiveram que se reinventar, foram 2 anos de aprendizado do que de analisar cenários. Quando chegar a Rússia e a Ucrânia para ela, é mais uma... Está mais fácil. Para mim, é mais uma onda de... Ou bateu mais uma onda de Covid. Beleza, eu já sei o que tipo de análise eu faço. Concordo. Você acha que faz sentido isso ou não? Não, eu concordo. A gente vai aprendendo com as situações, aprendendo com os erros e com as coisas, e eu acho que isso você vai ficando mais calejado. Eu acho que concordo com você. Eu acho que Talvez se mesmo fosse cenário. a guerra Rússia-Ucrânia hoje, sem a pandemia, o supply como um todo estaria muito mais perdido. Você quer dizer que as áreas de supply chain, de certa forma, estão um pouco mais resilientes? Lógico, aprenderam. Há pouco a gente estava na pandemia ainda. Então, na verdade, a gente nem parou de aprender. Foram 2 anos de muita tentativa, erro, cenário, leitura, faz isso, faz aquilo. Cara, a guerra da Ucrânia é como se fosse mais uma onda. E acho que também aí, talvez aí a mais médio prazo, um pouco mais para frente, mas eu acho que tem já vinha por questões de sustentabilidade, mas eu acho que a questão da matriz energética é uma coisa que também tende a mudar. Os países ficarem mais propensos às energias renováveis, como é que eu escapo disso, como é que eu diminuo a dependência do petróleo e tal. Eu acho que isso também a médio prazo vai despertar muitas coisas nesse sentido.